Aqui no estúdio, vereador Edmilson Souza. Boa noite, vereador. Boa noite, Pedro. Boa noite a todos que nos assistem e nos ouvem. Vereador, o senhor fez uma proposta à Comissão de Estudos sobre o Shopping Internacional, é isso? Na verdade não é necessariamente do shopping. Na verdade o termo correto é sobre as áreas do shopping e do entorno, porque nós tivemos acesso a alguns processos administrativos onde está se pleiteando ali ampliações naquela região para a construção de estacionamentos, torres, me parece, de apartamentos. Exato. E nós temos ali uma área com contaminação. Então, a área onde era da antiga empresa Quitaúna foi comprada, adquirida, e é uma área que tem que se passar por um processo de estudo, de verificação. E num primeiro momento acabou se autorizando se fazer ali, e depois se percebeu que não poderiam ter autorizado, se voltou atrás pelo que eu li nos processos. Então tem um problema de contaminação, está se tratando como uma área praticamente, considerando como uma mesma área, mas não é. Nós temos ali uma torre de energia que corta esses dois imóveis, então nós temos também a questão de observar as questões de segurança em relação à torre de energia. E por isso que nós propusemos, para não ficar o dito pelo não dito, porque o processo ele tem os processos tem muitas páginas, tem a posição da empresa, enfim, tem diversas situações ali, e nós resolvemos pedir uma comissão, né? Vamos estudar, vamos chamar a prefeitura para falar, vamos chamar também aqueles que estão propondo as mudanças. Interessante. O doutor José Mário está falando que o senhor não me retornou sobre o meu imposto de renda, que é isso? Ele me mandou uma mensagem, ô Zé, doutor José Mário, meu amigo e meu médico. O Zé Mário me mandou uma mensagem agora há pouco dizendo o seguinte, era um texto mais ou menos assim, olha, verifica aí quanto que vai ficar e eu vou fazer o débito automático da minha conta e tal. Aí eu mandei para ele, falei, olha, se for para pagar eu vou mandar o número da minha conta, você já deposita direto. Tá. Mas não é o imposto de renda dele, o contador dele chama Edmilson Santos, é meu xará, e ele achou que estava mandando para o contador, estava mandando para mim. Agora, vereador, essa área da Quitaúna que o senhor citou, fica atrás do Shopping Internacional, eu me lembro que havia um posto de combustíveis ali, não é isso? Exatamente. Não só o posto, toda a manutenção dos caminhões eram feitos lá. Né? Então, troca de óleo, então, ou seja, o óleo a troca tem que ser feita num lugar onde já tem a certeza de que ele terá uma destinação final. Não era o caso, que era uma coisa muito interna, então essa fiscalização não existia. O abastecimento dos caminhões também era feito ali naquele local. Desde os anos 70, imagino. 80, Pedro, 80? Porque foi adquirido nos anos 80 ali. Tá certo. Desde o começo dos anos 80. Agora, vereador, ao mesmo tempo eu tenho a informação que foram aprovados prédios residenciais ali no estacionamento do shopping. Não é contraditório isso? Na verdade ali tem que se verificar, porque nós já tínhamos problemas ali de trânsito, de impacto viário, e eu tenho visto, viu, Pedro, muitas aprovações como essa, que não estão levando em consideração diversas questões da legislação. Eu fiz um requerimento do São Luís, por exemplo, São Luís tem um impacto de vizinhança? O hospital? O hospital. Nós temos ali a certeza que não tem nenhum impacto na área do lado que é o Bosque Maia, porque o Bosque Maia é tombado pelo patrimônio histórico. Vai subir torres. Depende ali. Da altura do hospital, né? Então, ou seja, por isso que eu pedi todas as informações, inclusive eu quero a ata do Conselho do Patrimônio Histórico que aprovou a construção. Aliás, tem vizinhos ali do prédio Poli, né? Ali dizendo que as máquinas estão trabalhando madrugada dentro, muito barulho. Cadê a fiscalização da prefeitura? Na verdade, eles estão fazendo ali o que querem. Então, ou seja, não tem a fiscalização e fora tem uma atitude, na minha opinião, desonesta por parte do setor de comunicação da prefeitura, Pedro, que eles colocaram uma placa lá, como se fosse uma placa de uma obra da prefeitura, com as cores, o timbre da prefeitura e construção do Hospital São Luís. Então, quem passa, fala, nossa, o prefeito vai fazer um hospital aqui. Que vergonha alheia mesmo. Então, ou seja, é um negócio ridículo, né? Então, ou seja, eles estão querendo utilizar a construção de um hospital privado para dizer que são eles que estão fazendo num governo que não tem obra para inaugurar. Aliás, eu escrevi na minha coluna e vou reafirmar aqui, viu? A vacinação infantil em Guarulhos está péssima, a adesão foi muito fraca, e a comunicação da prefeitura se preocupa mais em bajular o prefeito do que informar a população. Fica a crítica no ar aí.
Não só essa, Pedro. Na verdade, nós temos aí a 4ª dose que está disponível e não tem essa divulgação. A vacinação infantil não tem a divulgação. Não tem. Ou seja, porque na verdade a comunicação da prefeitura, ela foi transformada numa comunicação pessoal e particular do prefeito. Entendeu? Bajuladora. Então, ou seja, porque na verdade fica ali só para cuidar da imagem do prefeito. E a Secretaria de Comunicação, ela deve cuidar dos assuntos de levar informações relevantes para a população da cidade. A campanha de vacinação é uma delas. Exatamente. Entendeu? Então, ou seja, é um absurdo nós não termos uma política de comunicação pública nessa atual gestão, né? Mas eu acho que é de propósito, viu, Pedro? Certeza. É de propósito, quer dizer, não vamos fazer nada porque sobra mais dinheiro para os grandes contratos. E o Guti gosta de bajuladores também, né? Gosta muito, né? 18, aliás, o senhor está me devendo um requerimento, vereador Edmilson. Desculpe cobrá-lo publicamente. Qual? Aquele que fizeram uma medida mitigatória em propaganda. Em propaganda, uma secretaria, a medida mitigadora foi propaganda. Já retornou, Pedro, mas eu preciso achar onde que está, porque a gente tem lá um sistema que é o seguinte, eles às vezes mandam por escrito, às vezes mandam em meio digital. Às vezes, para dar mais trabalho, mandam uma mídia digital, que é o antigo CD, que os computadores novos não têm. Aí você tem que ir atrás de alguém que tem um computador velho para poder abrir. Mas eu estou em dívida. Eu estou em dívida. Manda para mim. Quando eles querem causar dificuldade para você ter acesso à informação, manda nessa mídia. Devia ter uma norma, né? Eu acho que é o bom senso, né, Pedro? Vamos combinar, né? Porque nós temos o direito de ter acesso à informação, fazer isso é um absurdo. O pessoal questiona também o shopping internacional, vereador Edmilson, dizendo que há muitos quiosques, barracas, e até atrapalha a locomoção interna. Aí, Pedro, o nosso requerimento trata disso numa outra parte, que é o seguinte, tem muita gente que fala, mas os quiosques é responsabilidade do empreendedor e tal, ele põe lá quantos ele quer. Não é verdade, porque você tem um alvará do Corpo de Bombeiros para um tipo de rota de fuga, para uma circulação, e se você faz uma verdadeira feira do rolo, que é o que está aparecendo em alguns corredores do shopping internacional, você faz uma verdadeira feira do rolo, Deus me livre, aconteça alguma coisa, você tem dificuldades, inclusive com material que não deveria estar exposto ali no corredor. Então eu acho que está um vale tudo, e parece que quando você tem autorização ou alvará de funcionamento, você pode fazer tudo, não pode. Inclusive eu sinto falta da prefeitura ir lá fiscalizar. Está autorizado o que exatamente aqui? Tem 3 quiosques nesse corredor? Tem corredores que está com 3, 4 vezes mais. Olha, tem outras situações que me relataram. Depois você fala do shopping, por exemplo, banheiros fechados, né, para economizar a loja. Sim. Né? Escadas que deveriam subir e descer, só descem ou só sobem, obrigando o cidadão a dar uma volta enorme. A circular. Quando foi aprovado, subindo e descendo. Sim. Então, tudo isso a prefeitura deveria fiscalizar, né? Ou deve fiscalizar, né? A comissão foi aprovada, vereador? A comissão foi aprovada, foi uma votação simbólica, está aprovada, nós vamos começar a trabalhar já na semana que vem. Eu não decidi o dia das reuniões ainda, que eu vou falar com os colegas que compõem a comissão. Eu anunciei a sua visita aqui e perguntaram aquela encrenca lá na Secretaria da Fazenda, inspetores fiscais, só achou processos ali, como é que ficou tudo na verdade, continua, infelizmente, nós temos uma situação totalmente irregular, o munícipe continua sendo penalizado, aquele que quer regularizar uma situação do imóvel não consegue fazê-lo, o governo resolveu brincar de que ia resolver e não resolveu absolutamente nada até agora, me causa estranheza. Eu acho que tem alguém na Secretaria de Finanças que saiba alguma coisa e com esse poder dessa informação acaba fazendo o que quer lá. Infelizmente é isso, nós estamos perdendo a arrecadação, estamos perdendo de regularizar imóveis na cidade, em todas as regiões, por conta de uma atitude, ao meu ver, de fraqueza e de falta de comprometimento em resolver o problema, viu, Pedro? E continua? Oi? O problema continua? O problema continua, não se andou absolutamente nada, o número de processos continuam lá, as pessoas que nós tínhamos falado e colocado que eram problemas lá, tiraram licenças médicas, afastamentos por doenças do trabalho, curiosamente 2 licenças eu tive acesso e me falaram essa informação em off, obviamente a pessoa pediu o sigilo, que 2 chefes lá tiraram exatamente a mesma licença, com o mesmo CID, a mesma doença, nesse período que está muito conturbado
situações de investigação de outra ordem que não apenas do serviço público aqui de Guarulhos. E o secretário Ibrahim de Fazenda até hoje não se manifestou. É como se fosse uma fazenda, ele está no campo, vendo a paisagem, literalmente. Cara de paisagem. Cara de paisagem, literalmente. Tá certo. Vereador, eu vi hoje nas suas redes sociais, o senhor esteve no Lavras, é isso? Estive no Lavras. Pessoas multadas por quê? Não, olha o absurdo, Pedro. A rua Andaraí, no Lavras, é uma rua íngreme, ela está pavimentada há muitos anos, só que por um erro de projeto, o meio-fio ele ficou com uma inclinação muito forte para dentro da calçada das pessoas. Então ela faz esse movimento. E o que acontece? Para entrar em casa, o carro cai num buraco. O que as pessoas fizeram? Porque o erro da prefeitura faz uma rampa para poder passar. E a prefeitura foi lá e multou todo mundo, disse que é proibido ter aquela rampa lá. Nós reunimos a comunidade para explicar e levamos a reclamação para a prefeitura dizendo o seguinte: tudo bem, os moradores vão corrigir as calçadas, mas a prefeitura precisa ou rebaixar a rua ou consertar o asfalto ou o serviço mal feito que teve lá. Fizeram mais ou menos isso na Rua Cachoeira, o senhor já reparou? Na Rua Cachoeira também ela é tombada. Se você reparar a rua, asfaltaram por cima do que tinha lá, acho que tinha paralelepípedo, ela é tombada, tem um desnível. Aí você não consegue entrar. Normalmente o carro vai raspar. Você anda meio assim. Então, é verdade, Pedro, eu já sei. Tem uma curva, inclusive, onde tem a lotérica ali na curvinha, antes de chegar para entrar para o zoológico. Na verdade, dependendo como você entrar com o carro, uma roda fica girando no ar. Exatamente. Então, ou seja, aí como é que a população tem que ser cobrada ou multada, como está acontecendo no Lavras? Isso é uma falta de sensibilidade de quem está multando e uma falta também de atenção do poder público de ver que aquela população, ela é vítima, né? Ela não é causadora de nenhum problema, né? Então, infelizmente, no Lavras, outra coisa, eu aproveitei esse dia que eu estive lá, mas não divulguei ainda, vou divulgar amanhã provavelmente. Nós tínhamos lá um local que era do SAI, um grande reservatório de água na José Brumati, na esquina com a Minas Gerais. E um grande reservatório, Pedro, levaram os portões, levaram as portas, levaram as tampas, está totalmente abandonado, são fossos enormes, está sem tampa, com risco de pessoas caírem, de animais caírem lá, totalmente abandonado. Era poço artesiano? O NEF fez um poço artesiano bem lá atrás. Depois passou a ser utilizado para outras finalidades que não só o poço artesiano. Hoje está totalmente abandonado. A Sabesp não usa. Então, eu fiz um requerimento perguntando se repassou para a Sabesp, mas eu acho que não, acho que ficou com a prefeitura, totalmente abandonado. Então, ou seja, a cidade, por onde você anda, não falta matéria negativa, infelizmente, né? E a buraqueira lá no Lavras, enorme, não? Enorme, mas eu acho que vai melhorar, viu, Pedro? Eu acho que lá vai melhorar porque está chegando aí o momento de eleição, né? E eleição aproveita para recapear e fazer as coisas só nesse momento de eleição. E eu passei, onde que foi? Passei agora vindo para cá, passei em mas é um buraco que, se o carro cair lá, não sai. Ele vai se arrebentar todo, infelizmente, né? E a questão da saúde, vereador, nós temos acompanhado aí relatos desesperados, pessoas que estão no Pimenta, Bom Sucesso, em UBS, sem atendimento. Houve uma desregulamentação total do serviço de saúde da cidade, Pedro. Eu costumo comparar com São Paulo, quando o Maluf foi prefeito, o Maluf criou lá um projeto chamado PAS, que era uma entrega das unidades de saúde para cooperativas de médicos. Eu lembro. Os médicos tinham que se cooperativar e tal. Foi o caso, ele desestruturou todo o SUS na cidade. Os prefeitos que vieram depois tiveram muito trabalho para poder colocar de novo no lugar. É o que acontece em Guarulhos. A vontade de fazer contrato emergencial é tão grande, Pedro, que nem a vida das pessoas estão sendo preservadas. Então, olha, deixa precarizar, depois a gente vê o que faz um contrato emergencial. Isso é de forma generalizada em todas as unidades. A falta de medicamento, a falta de consultas, a falta de atendimento, o básico do básico do básico. Nós temos as prioridades sempre na saúde, estão sendo transformadas em meio de ter contratos e meio de ter situações de contratos emergenciais. Veja a locação do prédio do CEMEG. Então, se locou primeiro para depois adequar o prédio, entendeu? Não passa ônibus. O CEMEG antigo tinha lá tudo uma situação de linhas de ônibus destinadas para aquela região da Vila Augusta.
mudou para cá, não se pensou na questão do transporte, são pessoas idosas, minha mãe tem 87 anos, utiliza o CEMEG, né, utilizava agora porque não está mais lá, na Vila Augusta. Outro dia ela me perguntando, porque ela precisava passar lá, voltar para algo de rotina, ela não sabia onde estava. Ela iria dar uma viagem até lá. Falei, mãe, não vá lá que não está mais lá. Está na Salgado Filho, mas não está pronto ainda. Então, ou seja, é um negócio vergonhoso, né? Vergonhoso. Estou perguntando ali o Robson Léparo sobre o Parque dos Atletas. Hospital. Então, o Robson é o presidente do Sindicato Estadual dos Veterinários. Ah, o Hospital Veterinário. É o Hospital Veterinário. É o Hospital Veterinário que ele pergunta. Robson, na verdade, infelizmente, o funcionamento lá anunciou uma inauguração, mas pela informação que eu tenho, não está acontecendo o que foi prometido. Mas vou dar uma confirmada e te informo melhor. Eu não sei se o senhor consegue me esclarecer. Eu vi uma notícia que as cooperativas de ônibus, né, as garagens, iam responder às empresas de ônibus. Sim. Aí houve um mandato de segurança, uma liminar. E por que agora estão remanejando tanto o transporte e as pessoas estão reclamando muito aqui? Na verdade, Pedro, aconteceu algo, ao meu ver, totalmente irregular, que foi o seguinte: se pegou a concessão, porque foi feito um processo licitatório de concessão do sistema alimentador e do sistema estrutural. O alimentador vem do bairro até determinado ponto, né, nos centros de bairro, e o estrutural é feito pelas empresas de lá para cá, ou para São Paulo, para os outros locais. Essa primeira parte, que é o alimentador, foi repassado por via administrativa para as empresas de ônibus, sem nenhum tipo de licitação. E os micreiros, que a gente chama, passariam a prestar serviço diretamente para as empresas. Só que não teve licitação, absolutamente nada. Era visível que teria uma decisão judicial cancelando isso. A decisão veio, cancelou, e agora o que a gente está percebendo é que as mudanças estão sendo feitas de forma como se tivesse sob responsabilidade das empresas, mas não estão. Não se passou porque tem a decisão, alguns lugares está se descumprindo porque estão se fazendo mudanças grandes, e de fato a reclamação é muito grande. A questão do transporte, Pedro, sempre foi dois itens, né? Transporte e coleta de lixo sempre foram dois itens assim que o uso é geral, a coleta sempre muito bem avaliada. Muito bem avaliada. O transporte, não vou dizer muito bem, mas não era uma avaliação negativa. Óbvio, a questão da quantidade de pessoas e tal. E desses anos para cá tem se passado uma avaliação péssima nos dois itens. Bom, se me permite dizer, eu acho que a intenção do então prefeito Almeida foi dos melhores, mas o resultado foi dos piores. Tal do bilhete único. Sim, né? Eu acho que o bilhete único, na verdade, aumentou o gasto da prefeitura. Lógico que não tinha. Que tinha um subsídio, como passou a ter subsídio. Então, hoje você paga a tarifa e tem um subsídio. Valeria a pena se você tivesse melhoria nas condições de transporte, ônibus melhores, em melhores condições, em quantidade, e a questão da tarifa. Então, ou seja, uma tarifa, sei lá, olha, você está pagando R$2, enquanto a cidade de São Paulo está pagando R$5,80, R$5,70. Aí tudo bem. Ah, mas por que eu estou pagando R$2? Porque a gente está fazendo a complementação. Aqui não, aqui complementa o valor e ao mesmo tempo a tarifa continua sendo paga no mesmo valor anteriormente. Então, tem gente ganhando duas vezes aí, literalmente, né? Esse negócio de fazer baldeação nos terminais, você perde muito tempo. Concordo plenamente. Adalto Scapini. Concordo. É que, na verdade, nossa cidade, Adalto, não tem uma tradição de baldeação. Exato. Eu ia para a casa da minha tia lá em São Mateus, minha mãe levava aquele monte de filho. O que a gente fazia? Parava, pegava o ônibus aqui, ia até a Armênia, da Armênia pegava outro, parava no terminal. Então era essa tradição do terminal para fazer baldeação, e fazia a baldeação até chegar na casa da minha tia Maria lá em São Mateus. Então tem essa tradição em São Paulo dos terminais espalhados de muitos anos. Pô, eu estou falando de coisa de 30 anos atrás. Agora em Guarulhos nunca teve a tradição de terminal. A pessoa quer entrar no ônibus e sair descer no centro. E descer no centro. Ou descer no destino final, no ponto final. É lógico, você imagina ali, por exemplo, quem mora hoje no Fortaleza tem que pegar um micro-ônibus até o São João, não é isso? Isso. E do São João até o centro. Exatamente. Como antigamente tinha um ônibus direto Fortaleza. Vem direto, viria direto. E fora, vamos combinar, os terminais de ônibus, eles são muito acanhados, muito pequenos, foram construídos aí em locais onde é difícil entrar, difícil sair. Eu acho que se tem uma coisa que deveria ter sido revista já há muito tempo, essa questão do sistema como um todo, inclusive do bilhete único. Porque as vantagens são muito, muito poucas mesmo.
Eu acho que o bilhete único foi um tiro no pé. Alguém está reclamando da UBS Cavadas, né? Região do Itapejica. Isso aí, Pedro, se você me permite, Pois Fernando, é o seguinte, por que tá fechada há mais de um mês o UBS Cavadas, a farmácia? Porque teve um gênio da administração pública municipal que resolveu dizer o seguinte, vamos tirar a farmácia dos CEMEGs Exato. e vamos pegar os profissionais e vamos colocar nas unidades básicas de saúde. E aí disse, ó, não tem profissional para todas as unidades. O que a gente faz? A gente coloca em 15 unidades. Então, das 60 e poucas, em 15 tem farmácia. Se você vai em uma que não tem a farmácia, você tem que andar mais para ir na outra. Normalmente, pessoas de idade, hipertensos, diabéticos, pessoas com dificuldade de locomoção, tem que ficar andando para lá e para cá. Aí descobriram outra coisa. Quando colocam um profissional, um farmacêutico ou um prático de farmácia, normalmente está colocando um farmacêutico na farmácia. Aí, se tiver dois, por exemplo, onde dá sorte tem dois, fica uma fila. Eles não têm tempo de almoçar, de tomar café. O prático é para fazer essa outra parte, o farmacêutico é para ver se a medicação é essa, o prático é que faz o fornecimento, não tem em todos os lugares. E aí o que acontece? Tirou férias, saiu de licença, tira de uma farmácia, como deve ter acontecido com o UBS Cavadas, e põe em outra. Cobre um santo e descobre outro. Ou talvez, se tem alguém de licença ou aposentado, vai demorar muito. Eu fiz um projeto, deliberou semana passada na Câmara Municipal, tornando obrigatório que cada unidade básica tenha pelo menos, obrigatoriamente, 2 farmacêuticos e um prático de farmácia para poder resolver esse problema. Eu me lembro que uma vez o doutor José Mário, que ele queria que eu conhecesse a farmácia do CEMEG. Ele me deu uma receita, Pedrinho, vai lá pegar lá. Não, eu vou comprar na farmácia. Sim. Não, eu quero que você conheça. Então eu fui lá, eu fui atendido em 5 minutos. Não, é muito rápido. Era muito bom, eu fiquei impressionado. Melhor atendimento que a da drogaria São Paulo, na Raia, não sei o quê. Agora, por que fecharam aquela drogaria, aquela farmácia? Porque, na verdade, Pedro, tudo é para economizar. Então, vamos dizer o seguinte, a gente não tem fornecimento de medicamento, ao invés de fazer uma política para comprar medicamento, fala o problema é medicamento, vamos começar a diminuir o atendimento. A dificuldade. Vamos dificultar, porque criou muita dificuldade, o cara fica de saco cheio, vai lá, pega um dinheirinho, vai na farmácia do bairro e compra. É isso. Na prática é isso, é precarizar o serviço. O Marcelo Lousada pergunta por que não divulga em quais UBS tem farmácia. Boa pergunta, hein? Marcelo, se divulgar em quais tem, vai se fazer uma fila lá e não tem o medicamento. Então é melhor a prefeitura tem uma política de ficar na moita, ficar escondido, não falar absolutamente nada. Né? Literalmente na moita, porque parece que é ovo de Páscoa, né? Está escondido. Está escondido. Então é por isso, Marcelo. O resultado disso é ter que ficar mais de 2 horas na UBS do Padre Bento, Fernando André. A UBS ali na avenida, né, na Emílio Ribas. E pensar que algumas prefeituras, vereador Edmilson, entregam em casa, né? Exatamente. Porque se você tem uma pessoa que tem um problema de diabetes, você evita com essas pessoas. Às vezes a gente conversa lá em casa, eu converso muito com a minha mãe, moramos perto no mesmo bairro, e eu digo, mãe, não tem sentido a senhora ficar andando para cima e para baixo, porque já está com 87 anos. Exato. Então é melhor ficar mais e tal. O certo seria o seguinte, porque deve ter isso no sistema, qual o medicamento? Terminou, já vamos fazer a entrega direto lá. Agora, Pedro, é isso, não se quer fazer investimento, prefere se gastar em publicidade, em propaganda e, na época eleitoral, em distribuição de cesta básica. Os uniformes escolares que nunca chegam. Eu vi o Decinho Pompeu publicou que chegaram, mas chegaram sem roupa de frio, sem casaco, sem calça. E está um mês frio, hein? Então eu posso falar de uma agenda hoje é quinta, terça-feira no Jardim Marilena. Terça-feira encontrei uma senhora lá revoltadíssima. Falou, vereador, minha filha, meus netos, ou filhos, acho que eram filhos, meus filhos não receberam o uniforme ainda. Eu falei, não, mas o prefeito divulgou aí, fez foto, estava entregando. Não entregou, o senhor pode ir lá que não entregou. Aí já chegou uma outra, falou, não, o meu também não entregou. Já chegou, não, o meu também não chegou, não entregou. Então, ou seja, sabe aquele vereador de anos atrás, que ia para a tribuna dizer, é um absurdo, o uniforme não foi entregue ainda, a administração, o governo tal. Este vereador hoje é prefeito e ele não dá uma palavra sequer sobre a questão dos uniformes. Se eu fosse prefeito da cidade, Pedro, primeira coisa é o seguinte, o que está acontecendo? Porque ele já está aí há 5 anos, né? Uhum. Então já daria para descobrir o que está acontecendo, né? É muita gente incompetente no mesmo lugar. A própria questão das unidades básicas de saúde é contratar emergencialmente, fazer concurso para prático de farmácia e farmacêutico. Agora, como o prefeito tem uma visão de que já ganhou a eleição,
já se reelegeu e agora é sombra e água fresca, né? E o irmão não é candidato? Aí não precisa fazer nada, né? Difícil. Aliás, nós estávamos fazendo uma contabilidade ontem, eu e o ex-vereador alemão, da Câmara Municipal nós temos 17 candidatos, né? 17 vereadores, candidatos. É muito candidato. por enquanto. Não, logo, daqui a pouco alguns começam Diminui, a retirar, né? tá Diminui. Obrigado, vereador Edmilson. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, Pedro. É sempre um prazer estar aqui. Obrigado pela presença. 18h42, produção.